Bom, é isso aí, tá? Números complexos continua sendo o assunto de hoje. Cara, hoje eu vou falar o que é mais difícil de números complexos. A parte de aprofundamento mesmo da teoria de complexos, tá? O que eu disse na aula de hoje aqui, como teoria nova, a gente pode cair na prova da UNB? Pode cair na prova da UNB, tá bom? Mas com uma frequência talvez até menor, tá? O de suma importância da teoria de complexos, a gente já viu e a gente já estudou nas aulas anteriores, ok? Esse é um plus, vamos falar assim, é um extra aí. É um aprofundamento mesmo na parte teórica. Então, vamos embora, pessoal. Bora. Aula de hoje, então, aí, aula de números complexos. E aí, eu queria começar com uma bagacinha com vocês. Eu queria associar número complexo a um vetor, tá? Nada de novo, não fica desesperado, não. Vamos tentar entender as paradas aqui que a gente vai falar hoje. Bora. Alguém quer falar alguma coisa? Página 201, questão número 33. Essa é a questão que eu queria começar. E aqui já é uma coisa que a gente já estudou, tá bom? Já falamos aí de como resolver equações desse tipo que aparece aí. A figura abaixo ilustra todas as soluções complexas de uma certa equação. Qual é a equação? Z à sexta menos 1 igual a zero. Pessoal, como é que você resolve essa equação? Primeiro passo, Z à sexta passa 1 para o outro lado somando. Isso é igual a 1. Depois, galera, o Z vai ser igual a... O Z vai ficar igual a raiz sexta de 1. Ok? Beleza? E aí é uma radiação, que, de acordo com as duas últimas aulas que a gente está vendo, de radiação vocês têm que lembrar de 3 coisinhas na cabeça. São 3 propriedades. Propriedade número 1. A raiz sexta vai gerar 6 respostas. Regra número 2. Todas as respostas têm mesmo módulo, todas as soluções estão em cima de uma mesma circunferência com centro na origem. Número 3. Galera, os argumentos estão em PA. Significa dizer que a circunferência fica dividida em 6 partes iguais. Essa é a teoria que a gente viu nas 3 últimas aulas, tá bom? E foi exatamente o que ele já fez aqui, ó. Olha lá, pessoal. Primeiro, gerou 6 soluções, que ele chamou de Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. 6 soluções. Se eu começo no 0, vai até o 5 para dar 6 respostas. Se eu começasse no 1, ia até o 6 para dar 6 respostas. Tá bom? Se ele começou no 0, Z0, ele vai até o 5, Z5, e aí você tem 6 soluções. Segunda regrinha, todo mundo em cima da circunferência. E aí eu pergunto, você conhece uma resposta para a raiz sexta de 1? Sim, eu conheço a resposta que pertence aos reais. Qual é a resposta que pertence aos reais? Pessoal, a resposta que pertence aos reais é Z igual a 1. Z igual a 1 é uma solução, que no texto, desculpa, que na figura representa o Z0. Tudo bem? Então, ó, primeira resposta é essa aqui. Conclusão, acabei de encontrar qual é o raio dessa circunferência. O raio vale 1 e todo mundo terá módulo igual a 1. Tudo bem? O que difere uma da outra é o seu argumento, que para encontrar o argumento eu faço o quê? 360 graus divido por 6. 360 graus dividido por 6, 60 graus. Então, você roda de quanto em quanto, pessoal? Então, do Z0 para o Z1, rodou 60 graus. Depois, rodou mais 60 graus para chegar no Z2, mais 60 graus para chegar no Z3, mais 60 graus para chegar no Z4, mais 60 graus para chegar no Z5. E se você rodar mais 60 graus, volta para o Z0, tudo bem? Deixa eu só melhorar essa letra aqui. Beleza, teoria? E olha aí. Eu já fiz de propósito. Pessoal, eu já fiz uma seta da origem para o ponto. Porque essa é a última associação que você pode fazer um número complexo. Todo número complexo está associado a um vetor. Todo número complexo está associado a um vetor.
A gente viu que o número complexo está associado a um ponto. Você pode fazer essa associação, tá bom? O número complexo associado a um ponto, você escreve na forma algébrica, A mais BI. Depois, vimos a forma trigonométrica, ρ cosseno de θ mais I seno de θ. E agora associar a um vetor. Eu queria que vocês anotassem isso em algum lugar. Eu vou escrevendo, você vai anotando, tá bom? Observação. Todo número complexo pode ser associado a um vetor. O que é um vetor? Galera, vetor é uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido. Pergunta aos senhores, número complexo tem módulo? Tem. Então, associado a um vetor, de módulo igual a quanto? Anota aí, vai. De módulo igual a ρ. Repetindo, todo número complexo pode ser associado a um vetor de módulo igual a ρ. Pessoal, o número complexo tem direção? Tem. Quem é a direção? Direção dada por θ, que é o argumento. E agora que vem a parada nova, e sentido. E aí a gente vai adotar. Qual vai ser o sentido que eu vou adotar para o número complexo associado ao vetor? O sentido sempre vai ser da origem para o ponto. Como a gente fez aqui, ó. Sempre, galera, ó, você começa na origem e vai até o ponto. Isso sim vai ser o vetor. E perceba que eu fiz da origem até o ponto para todo mundo. Então, anotem aí. E sentido adotado da origem para o ponto. Ok? É isso que eu quero que os senhores tenham na cabeça aí, da associação de um número complexo a um vetor, tá? Gente, módulo igual a ρ, direção dada por θ, que seria o ângulo de rotação, vai dar essa direção, e o sentido sempre adotado da origem para o ponto, ok? E aí, se você tem isso na cabeça, algumas coisas ficam mais fáceis. Dá para fazer tudo de números complexos sem isso. Tudo, tudo. Mas se você souber essa bagaça aqui, você consegue fazer algumas coisinhas mais rápidas, tá bom? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui na aula de hoje. Bora! Então, vamos lá. Pessoal, o cara falou então sobre isso aí. Considere então ZK sendo a késima solução dessa equação. Julgue os itens a seguir. Então, vamos jogar os itens. Bora. Ele pergunta o Z4. Quanto é que vale o Z4, pessoal? Ele quer o Z4 na sua forma trigonométrica. Desculpa. Ele quer o Z4 na sua forma algébrica, ok? O interessante é, cara, se você fizer o Z1, gente, todos os outros saem por simetria, ok? Então, eu vou fazer o Z1. Como é que eu vou passar o Z1 para a sua forma algébrica? Fecha o triângulo retângulo. Na hora que eu pegar esse triângulo retângulo, eu tenho duas informações importantes dela. A primeira é que a hipotenusa vale 1, que é o raio da circunferência, o módulo de todos os números complexos, e esse ângulo é de 60 graus. Bom, se o ângulo é de 60 graus, o triângulo é um triângulo amiguinho, mas a sua referência no triângulo amiguinho é o ângulo de 30 graus. Marca o ângulo de 30 graus que está aqui em cima, esse ângulo que está aqui em cima é o ângulo de 30 graus. Duas regrinhas. Primeira regrinha, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é igual a metade da hipotenusa. Então, vamos fazer isso. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus vai valer meio. Metade da hipotenusa. Segunda regrinha, o cateto adjacente é igual ao cateto oposto vezes raiz de 3. Então, o cateto adjacente é o cateto oposto meio vezes raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, para chegar no Z1, eu andei para frente um tamanho meio e eu subi um tamanho raiz de 3 sobre 2. Como é que eu escrevo o Z1 na sua forma algébrica? Andou para frente meio. A parte real, então, é meio. Subiu raiz de 3 sobre 2. Na parte imaginária é mais raiz de 3 sobre 2 vezes I. Paro e pergunto se até aqui vocês entenderam o Z1. Ficou claro? Z4. Z4 é o mesmo triângulo, só que colocado lá no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, significa dizer que ele andou para trás, não para frente, e quer dizer que ele desceu. Ah! E só ter analisado isso já matava a questão. Se andou para trás, a parte real é negativa.
Se ele desceu, a parte imaginária é negativa. Olha o que ele escreveu no item. A parte real ele colocou como menos meio, negativa, mas a parte imaginária ele colocou como mais, pessoal, positiva. Impossível esse cara ser o Z4. O item errado. O item errado. O que está errado? Gente, é meio para trás e raiz de 3 sobre 2 para baixo. Então, aqui tinha que ser menos. E não mais. Por causa do sinal. Ficou negativo, o item errado. Ok? Quem é menos meio mais raiz de 3 sobre 2i? Ele andou para trás meio e subiu raiz de 3 sobre 2. Ah, esse é o Z2. E não o Z4, como ele afirmou. E tem um galera de boa. Beleza? Vamos lá. Vamos para o item 2, então, por favor. Item 2, ele pergunta se o Z5 vezes Z2 dá o Z1. Multiplicação de números complexos. Z5 vezes Z2. Se vocês lembrarem bem de tudo que eu estou falando em aulas anteriores, a gente tem que lembrar que quando eu multiplico números complexos, significa dizer uma rotação. E agora eu quero ir além, rotação do vetor. Ok? Então, gente, Z5 vezes Z2 é uma rotação do vetor. Então, você pode pegar o vetor, rodar ele, e além disso, você pode ampliar e reduzir. Quem vai ampliar ou reduzir o tamanho do vetor? É a multiplicação dos módulos. E quem vai rotacionar? É a soma dos argumentos. Lembra comigo? Multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Módulos, multiplique-os. Argumentos, some-os. Ok? Agora, quanto é que vale o módulo de cada um deles? Vamos lá. Z5. O Z5, galera, ele pode ser escrito como sendo o quê? O Z5 é esse cara. Módulo vale 1. Argumento, deixa eu colocar outra cor aqui, rapidinho. Ficando bonita essas cores que eu estou colocando nos meus slides. Depois que eu acabo aqui, eu fico vendo, tá ficando legal já. Vamos lá. Z5, pessoal. Z5 dele, o módulo é o raio que vale 1. E o argumento dele, sin de quanto? Você andou 1, 2, 3, 4, 5, 60 graus. 5 vezes 60 dá 300 graus. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu quero multiplicar com Z2. Fala para mim, quem é o número complexo Z2? Pessoal, Z2 vai estar aqui, né? Esse aqui é o Z2. Quem é o Z2? Módulo 1. Sig, andei 1, 60 graus. 2, 60 graus. Então, 2 vezes 60, 120. E agora, não faz conta, não? Pensa na rotação. Gente, módulos, multiplique-os. Então, o módulo não vai mudar porque o módulo é 1. Então, está em cima da mesma circunferência de raio 1. Argumentos, do 300 soma 120. Então, ó, você está aqui nesse cara e você somou 120. 120 seria 1,60, 2,60. Então, se a partir do Z5 você somar 2,60 graus, você chega no Z1, o item é o item correto. E eu queria que vocês pensassem na rotação dos vetores. Vê se isso ficou claro, por favor. Módulo igual a 1 é importante, hein? Porque o módulo igual a 1 permanece na mesma circunferência, ele não ampliou e nem reduziu. Então, o que eu quero? Ó, presta atenção. Então, vamos fazer a continha, tá bom? Eu vou fazer pela continha agora, ó. Ficou claro, Isomi? Vai, responde para mim aí. Ficou claro que o Z5 é igual a 1 sig de 300? Sim ou não? Sim? Bom, ficou claro que o Z2 é igual a 1 sig de 120? Sim ou não? Sim também. Beleza. O que ele quer fazer, Isomi? Ele quer multiplicar esses dois números complexos. Ele quer fazer Z5 multiplicado por Z2. Multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Módulos, multiplique-os. 1 vezes 1 vai dar 1. Significa dizer que, nesse caso, o módulo não mudou. Então, você continua em cima da mesma circunferência na hora que eu multiplicar Z5 por Z2. Ok até aqui? Beleza.
E os argumentos? Sig, multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, argumentos some-os. Então, você vai pegar 300 mais 120. Então, esse aqui vai dar 420 graus. Ok? Como é que eu posso pensar 420 graus? 420 graus, você pode pensar que é o 360 graus, uma volta completa, mais 60 graus. Quando você pensa em 360 mais 60, significa dizer, então, que ele rodou 60 graus. Se ele roda 60 graus, ele vai pegar exatamente esse ângulo apenas aqui, ó, 60 graus rodado. Se é simplesmente esse ângulo de 60, você vai estar no Z1. Isso ficou claro? Beleza. Agora, olha o que eu queria que você pensasse, presta atenção. Olha o que eu queria que você pensasse. Eu queria que você pensasse que para chegar nos 420 graus, você somou 300 mais 120. Você fez essa soma. Não foi isso que você fez? Geometricamente, 300 está aqui. E a partir daqui você andou 120, que era um 60, mais outro 60. E aí você parou nesse ponto, que é o Z1. Que é mais rápido de você pensar assim. Beleza? Diz o item 3. Será? Atenção, o que é RE dizer? Quem lembra quando aparece numa prova RE dizer, galera? O que significa isso? RE dizer significa dizer parte real. Tudo bem? Então, quando eu escrevo RE dizer, isso deve ser interpretado como a parte real do número complexo. Ele quer o quê? A parte real de Z1 mais Z3. Ok? Atenção, quem que é a parte real de Z1? A parte real de Z1 é esse ponto. Z1 está aqui, é esse ponto. A parte real dele é pega esse cara e é o quanto que andou para frente. Esse tamanho que eu coloquei em preto aqui é a parte real de Z1. Quem é a parte real de Z3? Galera, Z3 está aqui, ó. Z3 é esse número, que eu até sei quanto é que ele vale. Ele vale menos 1. Porque ele andou para trás e ficou em cima da circunferência que tem raio 1. Então, Z3 igual a menos 1, quero saber se todo mundo entende que Z3 igual a menos 1. A parte real de Z3, então, vai ser todo esse vetor. A pergunta do cara é, se você soma a parte real de Z1, que eu já sei que vale meio, que é esse vetor, com a parte real de Z3, que eu sei que vale menos 1, que é esse vetor, essa soma de parte real mais parte real, isso vai dar positivo ou isso vai dar negativo? Ué, galera, dá para perceber que o vetor negativo é maior que o vetor positivo? Se o vetor negativo é maior que o vetor positivo, é óbvio que isso vai dar negativo, né? Então, a resposta aqui, ela é negativa, o que torna o item um item errado. Então, primeiro eu pensei na parte vetorial apenas. Apenas na parte vetorial. O vetor negativo tem um comprimento maior que o vetor positivo. Então, a resposta é negativa. Isso está claro? Bom, e fazendo conta, quem é a parte real do Z1? É meio, andou para frente meio. Quem é a parte real do Z3? É menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. A resposta é negativa. Mas eu não queria que vocês fizessem conta, de jeito algum. Galera, eu realmente queria que vocês pensassem nos vetores. Não preciso pensar nos vetores, mas se você pensar nos vetores, galera, fica mais rápido a bagaça. Agora vamos para o quarto item, que é o item mais legal de todos. Quarto item. Vamos lá? E eu vou passar o slide para ter um pouquinho mais de espaço. Item número 4, o item mais legal dessa questão. Gente, se o polinômio que está aqui, ó, se o polinômio que está aqui admite Z1 como raiz dele, esse polinômio do quarto grau tem Z1 como sua raiz. Então, o cara pergunta, será que o K é menor ou igual a zero? Qual é o conceito de raiz de polinômio? Raiz é o número que, se você substituir no lugar do x, isso vai dar zero. Esse é o conceito de raiz de qualquer função, inclusive de uma função polinomial. Então, se Z1 é a raiz daquele polinômio, quer dizer que se você pega o Z1, coloca no lugar do x, isso vai dar zero. Isso é o conceito de raiz.
Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Pega o Z1, coloca no lugar do X, coloca no lugar do X, coloca no lugar do X. Então, vai ficar Z1 elevado à quarta, somado com K vezes Z1 elevado ao cubo, mais o Z1, menos 1. Já que é raiz, isso tem que ser igual a zero. Pessoal, esse conceito de raiz está claro? E agora é potenciação na forma trigonométrica. Vamos lá, relembrando o que está no slide anterior. Como é que eu escrevo Z1, esse número aqui, ó, na forma trigonométrica? Primeiro, o módulo dele. O módulo é a distância dele até a origem. E a distância dele até a origem vale 1. E depois é o argumento. O argumento é o ângulo que ele rotacionou, começando no sentido anti-horário. E esse ângulo é 60 graus. Então, como é que eu escrevo o número complexo Z1 na forma trigonométrica? Vai ser 1 que multiplica x de 60. Primeira conta, vamos fazer Z1 elevado à quarta. Então, vamos lá. Como é que vai ser Z1 elevado à quarta? Potenciação na forma trigonométrica, módulo eleve ao expoente, então vai ficar 1 elevado à quarta, que multiplica 6 de argumento, multiplique-o pelo expoente, então vai ficar 60 graus vezes 4. Ou seja, esse número, 1 elevado à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 elevado à quarta dá 1. Módulo 1 continua na mesma circunferência, que multiplica x de 60 vezes 4. Cara, 60 vezes 4 é 4 vezes os 60 graus. Como é que eu posso pensar nisso? Se eu andar 1,60, se eu andar 2,60, 3,60, 4,60 graus. Gente, eu vou andar 240 graus ao todo. E quem vai ser esse número? Vai ser o Z4. Se eu pegar o Z1, então, elevar à quarta, vai dar o Z4, que tem argumento de 240 graus, que tem argumento de 4 vezes 60 graus, e vai estar em cima da mesma circunferência, porque o raio continua 1. Pessoal, vê se está claro o que eu estou falando. Se você sacou mesmo o que eu estou falando, fala para mim, quem vai ser o Z1 elevado ao cubo? Cara, o Z1 elevado ao cubo vai ser o Z3. O Z1 elevado ao cubo vai ser o Z3. Por quê? Vou fazer as continhas. Vamos lá. Potenciação na forma trigonométrica. Módulo eleve ao expoente, então vai ficar 1 elevado ao cubo. Argumento, multiplique pelo expoente, então vai ficar 60 multiplicado por 3. Ok? 1 ao cubo continua sendo 1, e agora você vai andar 3 vezes os 60 graus. Se você andar 3 vezes os 60 graus, o que vai acontecer? 1,60 graus, você chega no Z1. 2,60 graus, você chega no Z2. 3,60 graus, você chega no Z3. Então, vai ficar x de 3,60 graus, chegou no Z3. Quer fazer conta? Faz conta. 3 vezes 60 dá 180. 180 graus é meia volta, que é o Z3. Então, vamos lá. Continuando esse papo do vetor. Atenção. Substituindo as coisas aqui, então, nessa equação que está aqui, vamos substituir, então, as coisas nessa equação? Então, como é que ficou essa bagaça? Deixa eu fazer em preto aqui. Vai ficar Z1 elevado à quarta, foi o Z3, ou Z4, mais K vezes o Z1 elevado ao cubo, deu o Z3, mais o Z1, menos 1. Pessoal, será? Quando que isso vai ser igual a zero? Para qual valor de K isso vai ser igual a zero? Bem, eu queria que a gente pensasse nessa soma, Z4 mais Z1. Quem é o Z1? O Z1 está aqui, É esse vetor que eu coloquei em vermelho, esse é o Z1. Quem é o Z4, pessoal? O Z4 é esse ponto, que é esse vetor. E agora pensa na soma do vetor que está em vermelho
um vetor que eu acabei de colocar em azul? Dá para perceber que são dois vetores opostos? Pessoal, se são dois vetores opostos, significa dizer que eles se anulam. Gente, o Z1 somado com o Z4 dá zero. Dá zero. De novo, não precisava ver pelos vetores. O que eu quero tentar mostrar para vocês é que se vocês conseguirem ir além, pessoal, aumentar sua mente e tentar pegar essa teoria de associação de vetores a números complexos, você consegue fazer as coisas bem mais rápidas. E se bobear só o desenho, olhou para o desenho, visualizou, não precisa fazer conta nenhuma. Você já mata a questão só olhando. Mas aí você precisa entender essa teoria que eu estou falando a mais, que é uma teoria um pouco mais rebuscada. Quem é o Z3, pessoal? O Z3 já seria esse vetor que está aqui, ó. O Z3 é esse vetor. Que vetor é esse? Apenas andou para trás 1, então o Z3 é o número menos 1, que eu vou substituir aqui, ó, no lugar do Z3 vou colocar menos 1. Como é que ficou essa expressão, então? K vezes menos 1 fica menos K. Menos 1 igual a 0. Ou seja, o menos K é igual a 1, concluindo, o K é igual a menos 1. Ele pergunta, pessoal, esse K, ele é negativo? Foi essa a pergunta do item 4. O item é correto. O K foi negativo porque o K foi menos 1. Essa foi a primeira questãozinha de vetores. Eu queria passar para uma segunda questão um pouco mais elaborada do que essa, mas essa questão é a que costuma cair com maior frequência, é o raciocínio que está aí na prova, tá bom? O que eu vou falar aqui agora só caiu uma vez na prova da UNB, apenas uma vez. Cara, mas eu acho a questão tão bonita, eu queria mostrar para vocês. Então, vamos embora. Pessoal, questão número 61 da apostila dos senhores, questão bem legal. E por incrível que pareça, essa questão caiu na prova do PAIS 3, tá? Vamos lá. Diz: um antigo pergaminho continha as seguintes instruções para se encontrar um tesouro enterrado numa ilha deserta. Gente, ao chegar à ilha, encontra um abacateiro, uma bananeira e uma forca. Conte os passos da forca até o abacateiro. Ao chegar ao abacateiro, gire 90 graus para a direita e caminhe para frente o mesmo número de passos. Nesse ponto, crave uma estaca no solo. Volte novamente para a forca. Conte o número de passos até a bananeira. Ao chegar à bananeira, gire 90 graus para a esquerda e caminhe para frente o mesmo número de passos que acabou de contar. Nesse ponto, crave no solo uma segunda estaca. O tesouro será encontrado no ponto médio das duas estacas. Um aventureiro, um jovem aventureiro, resolveu seguir as instruções para localizar o tesouro e, sendo um bom conhecedor de números complexos, reproduziu um mapa no plano complexo, identificando a forca como a origem, o abacateiro como número de coordenadas A, 7 mais I, e a bananeira como número de coordenadas B, 1 mais 3I. Com base em informações, julga os itens que se seguem. Cara, gente, eu já vi pelo menos 3 formas diferentes de fazer essa questão, tá bom? Uma por geometria plana, outra por geometria analítica e a outra por números complexos, tá? Eu quero treinar a visão de complexo com vocês, tá bom? Então, é um treinamento aqui do que eu acho que seria legal associar isso aos números complexos, tá? Inclusive a sugestão da questão, ok? Então, primeiro passo, ó, aqui eu já peguei um plano aqui bonitinho para ficar um pouco mais fácil da gente colocar as coisas no texto. Então, a primeira coisa que o cara me falou é localize 3 pontos nesse plano e a primeira é a forca. O cara quer que você coloque a forca como a origem, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o ponto de coordenada 0, 0, a origem, e aqui, pessoal, vai ser a forca. Depois, ele quer que você coloque o abacateiro como ponto de coordenadas A, 7 mais I. 7 mais I significa dizer que andou para frente 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e subiu 1. Então, aqui está o abacateiro. O que é o abacateiro? O ponto 7 mais I. Andou para frente 7, subiu 1. E, por fim,
O último, a bananeira. Ele quer que você coloque a bananeira no ponto B de coordenadas 1 mais 3i. Então, agora andou para frente 1 mais 3i, subiu 3. Então, aqui vai estar a bananeira, que é o ponto 1 mais 3i. Ok? E agora, vamos voltar de novo no enunciado da questão? Vamos ler de novo a bagaça que ele falou? Vamos lá, pessoal. Ao chegar à ilha, encontre um abacateiro, uma bananeira e uma forca. Acabei de fazer isso. Encontrei e já localizei os 3 no plano. Conte o número de passos até o abacateiro. Então, ele quer que você vá da forca até o abacateiro. E ele pediu para você contar esse número de passos. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou sair da forca, eu vou até o abacateiro e eu vou contar esse número de passos. Do abacateiro até a forca, ok? Depois, gente, gire 90 graus para a direita. E atenção aqui, você tem que visualizar você saindo da forca, indo até o abacateiro, gente, e chegando lá, virando para a direita. Se eu estou andando nessa direção daqui para cá, pessoal, na hora que eu virar para cá, isso é direita e isso é esquerda. Você tem que imaginar que você está caminhando aqui, ó, que você está caminhando. Imagine você caminhando, então direita seria indo para baixo. O que o problema pediu? Que você girasse 90 graus para cá, ok? Quando eu girar 90 graus para cá, e ele pediu para você caminhar o mesmo número de passos até a forca. Então, vamos colocar aqui mais ou menos que eu vá até aqui. Pessoal, e faça agora um vetor, né? Para caminhar o mesmo número de passos. Vamos lá. Deixa eu desenhar a bagaça aqui. Esse tamanho, ó, vai ficar igual a esse tamanho. E aqui foi um ângulo de 90 graus. Por que os tamanhos são iguais? Porque ele falou, caminhe para frente o mesmo número de passos. E aqui eu queria parar e começar a desenvolver uma teoria com vocês. Pessoal, até aqui está claro o que eu falei? Enunciado da questão, a leitura do texto até aqui, ok? Atenção. O que eu quero que vocês pensem aqui, pessoal? Eu queria relembrar uma coisinha com vocês aqui, ó. E para isso, eu vou pegar um outro slidezinho aqui que eu vou colocar em branco. Pessoal, eu quero ver quem lembra do papo da física que a gente estudou sobre soma de vetores. Vamos relembrar isso aqui da física? Olha, somar vetores lá na física. Se você tem um vetor aqui, gente, que eu chamo de vetor A. E depois você tem um vetor aqui que eu chamo de vetor B. Como é que eu faria para encontrar a soma desses vetores? De acordo com a física, ele pede para você somar vetores fazendo o que ele chama de regra do paralelogramo. Então, você vai tirar um vetor paralelo ao primeiro e vai colocar aqui. Esse também é o vetor A. Depois, você vai tirar um vetor paralelo ao segundo, um vetor B. E aí, você fez um paralelogramo. Pergunto, quem vai ser a soma desses dois vetores? A soma desses dois vetores é a diagonal maior. Esse vetor que eu coloquei em azul é o vetor A somado com o vetor B. É isso que a física fala. Então, toda vez que você formar um paralelogramo, pessoal, toda vez que você formar um paralelogramo, você tem que a diagonal maior desse paralelogramo é a soma desses dois vetores. E como é que a física falou? Deixa eu colocar de S aqui, ó. E como é que a física fala para a gente fazer continhas aqui? A física, ela sugere para a gente fazer continhas aqui da seguinte maneira, ó. Esse vetor S, ele vai ser dado pela lei dos cossenos, que é S ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, cosseno de θ. Se você usa o θ como sendo esse ângulo, então, na verdade, você coloca mais cosseno desse ângulo. É isso que a física faz lá com vocês para somar dois vetores. Vocês lembram disso?
Bom, como é que eu somo vetores utilizando números complexos? Vamos falar que o vetor A vai ser igual... atenção, uma coisa importante. Quando você faz essa fórmulazinha que a física fala para a gente decorar, né? Que é a lei dos cossenos, você não encontra o vetor. Você encontra o módulo do vetor. Você encontra o tamanho do vetor apenas, não o vetor. Tá bom? Isso aqui é o módulo do vetor. Importante isso aí, tá? Importante. Bom, como é que eu associo isso a um número complexo? O vetor A, ele pode ser um número complexo, qualquer, que eu vou chamar, por exemplo, de x mais y. O vetor B também pode estar associado a um número complexo, que eu posso chamar aqui de W mais K vezes I. E aí eu pergunto, como é que eu vou fazer a soma de vetores? Cara, usa a teoria de complexos. Como é que eu somo dois vetores na forma algébrica? Soma parte real com parte real e soma parte imaginária com a parte imaginária. Então, essa soma de vetores, galera, é x mais w somado com y mais k vezes i. É muito mais fácil você somar vetores utilizando a teoria de complexos do que você somar vetores, galera, utilizando a teoria da física. Para um minutinho e pergunto se tudo que eu falei aqui ficou claro. Vamos voltar na questão e vamos ver como é que isso vai me ajudar para resolver aquela questãozinha lá. Então, vamos lá. Pessoal, o que ele pede, então? Ó, vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá, ó, exatamente para essa soma vetorial aqui. O que ele pediu, então? Gente, ande da forca até o abacateiro. Ande da forca até o abacateiro e conte o número de passos. Chegando aqui no abacateiro, gire 90 graus para a direita. Então, girei 90 graus para a direita e caminho o mesmo número de passos. Quando chegar aqui, ele pede, crave uma estaca no solo, aqui é a estaca 1. Ok? E aí eu queria parar e encontrar a estaca 1. Como é que eu vou encontrar essa estaca 1? Fica atento, fica ligado. Gente, a estaca 1 é um ponto? Sim, a estaca 1 é um ponto no plano. Todo ponto no plano está associado a um número complexo, que também está associado a um vetor, ok? E que vetor seria esse? O vetor tem que ter a regrinha, hein? Sempre parte da origem até o ponto. Então, se você quer colocar o vetor estaca 1, o vetor estaca 1 é esse cara que está em verde. Esse aqui é chamado vetor estaca 1. Tudo bem? E se você perceber bem, gente, considerando o vetor A como sendo esse aqui, ó. Depois, considerando o vetor aqui, esse vetor. Quem é esse vetor? Esse vetor é o vetor A girado os 90 graus, tá bom? Vai dar esse vetor aqui. Certo? Tranquilo? Muito bem. E aí, o que eu quero que os senhores percebam? Eu quero que os senhores percebam que isso aqui é exatamente o que a gente acabou de falar lá atrás. Gente, esse vetor soma, esse vetor verde é a soma. É a soma de quem? Do vetor A, que está aqui. Gente, com o vetor que está aqui, ó. Que é esse vetor que está aqui, que eu vou chamar de vetor... por enquanto eu vou chamar de vetor X. O vetor X. Primeiro passo que eu pergunto aos senhores é, todo mundo enxerga que o vetor é o vetor soma? Regra do paralelogramo, né? Como é que é a regra do paralelogramo? Fala para mim, vai. Como é que é a regra do paralelogramo? Tira um vetor paralelo com esse. O vetor paralelo com esse, galera, ele vai estar exatamente aqui, ó. E depois tira um vetor paralelo com esse, que vai estar um vetor aqui. Atenção, esse vetor em cima é A, esse vetor aqui embaixo também é o vetor A. Se esse vetor aqui é o vetor X, esse vetor que está aqui também é o vetor X. Gente, vetor é uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido. Vetor não tem origem. Ele tem módulo, direção e sentido. Então, o vetor que está aqui em cima, A, é igual ao vetor que está aqui embaixo, A.
O vetor que está aqui do lado x é igual ao vetor que está aqui do lado x. E o vetor estaca 1 é a soma desses dois vetores. Beleza? Então vamos lá, continuando. E agora a última parte mais importante. A parte mais importante é essa que eu vou falar aqui agora. Ó. Fica comigo aqui agora, pessoal. Bom, essa figura é um quadrado, porque em cima ficou igual embaixo, de um lado ficou igual do outro lado, e você rodou 90 graus. Então, isso é um quadrado. Se isso é um quadrado, aqui também é um ângulo de 90 graus. Ok? Bom, e agora quem é o vetor x? Atenção, o vetor x. O vetor x, galera, é o vetor A, que é esse vetor que está aqui. Rotacionado 90 graus nesse sentido. O vetor x é o vetor A rotacionado 90 graus no sentido horário. E aí, lembrando de teoria de aulas anteriores, que eu pedi que vocês anotassem isso como observação, isso está lá em multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Rodar 90 graus é multiplicar por i. Quando você roda um vetor de 90 graus no sentido anti-horário, você multiplicou por i. E quando você roda 90 graus no sentido horário, você multiplicou por menos i. Então, esse vetor que eu chamei de x, quem é esse vetor que eu chamei de x? Pessoal, é o vetor A multiplicado por menos i. Muita teoria legal revisada nessa questão, pesada, forte, mas eu quero que vocês fiquem fortes. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Eu quero que vocês vá para a prova da UNB com um complexo bem legal na cabeça. Quero saber se ficou claro tudo que eu fiz até aqui. Pessoal, todo mundo entendeu? O vetor estaca 1 sendo o vetor soma. Todo mundo entendeu que o vetor x é o vetor A multiplicado por menos i. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, então. Ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Fala para mim, por favor. O que ele pediu? Gente, ele pediu agora para você voltar novamente para a forca. Depois que você fez isso com o ponto A, volte novamente para a forca. Voltou para a forca, ele está pedindo agora, conte o número de passos até a bananeira. Então, galera, o cara quer que você saia da forca e vai até a bananeira, que você faça exatamente esse número complexo, esse vetor. Tá bom? Ao chegar à bananeira, gire 90 graus. Gire 90 graus agora para a esquerda. Não se esqueçam, você tem que visualizar que você está indo nessa direção. Você está andando nessa direção. Você está andando nessa direção. Para cá é direita e para cá é esquerda. E o cara pediu que você rotacionasse 90 graus para a esquerda. Gente, então que fosse exatamente nessa direção que está aqui. Ok? Então, agora, nesse caso, rotacione 90 graus para a esquerda. E caminhe para frente o mesmo número de passos que você andou. Então, aqui é 90 graus. E esse tamanho 3 é igual a esse tamanho 3. E ele falou, nesse ponto, crave uma segunda estaca. Quem é essa segunda estaca? Essa segunda estaca, novamente, pode ser interpretada como sendo um vetor. Mas se você quer um vetor, o vetor tem que ser da origem até o ponto. Esse vetor que está em azul é o vetor estaca 2. Que ele partiu da origem e foi até o ponto. E, de novo, eu tenho que perceber que aqui, pessoal, houve novamente uma soma vetorial. Aqui, de novo, eu tenho que olhar que houve a regra do paralelogramo. A diferença foi o quê? Você somou qual? Gente, você somou esse vetor aqui, que eu estou chamando de vetor B, com esse vetor aqui, que eu estou chamando de vetor Y. Tudo bem? Qual foi a diferença do vetor anterior para esse vetor? É que agora eu girei 90 graus. Só que não foi no sentido anti-horário. Desculpa, horário. Agora eu girei 90 graus no sentido horário. Pessoal, girar 90 graus no sentido horário significa dizer o quê? Pegar o vetor B e multiplicar por I.
Se você entendeu isso que eu falei, já fiquei super satisfeito com essa questão. Super mesmo. Não é fácil isso, hein, galera? Não é fácil isso. Porque se você sacou isso, fica bem fácil agora da gente julgar os itenzinhos da questão. Vamos lá, então. Se ninguém perguntou nada, eu acho que está claro, né? Dúvidas? Professor, Diga. pode repetir de novo, por favor? Qual parte? Essa do vetor azul que é igual B vezes I. Tá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu fazer, então, aqui. Vou tentar recompor tudo que a gente falou aqui. Vem cá, chega mais, ó. O que você tem que perceber? Primeira coisa, você tem que perceber que o vetor B é 1 mais 3i. Então, o vetor B, você subiu aqui e chegou nesse ponto. Depois, o que ele quer que você faça? Que você rode 90 graus no sentido anti-horário. No caso, ele pediu rode 90 graus, agora para a esquerda, né? E caminhe o mesmo número de passos para frente. Quando você fizer isso, você vai chegar exatamente aqui, ó. Esse laranja é o mesmo cara que está aqui, mas girado 90 graus para a esquerda. E você chegou nesse ponto, que é a estaca 2. Agora, vem cá. Esse números complexos, esse vetor, ele saiu da origem? Não. Se ele não saiu da origem, significa dizer que você pode fazer a regra do paralelogramo, ó, para ele sair da origem. Esses dois vetores laranja são iguais, porque vetor não tem origem. Vetor tem módulo, direção e sentido. Você concorda que esses dois vetores são iguais? Uhum. Beleza? Agora, qual é a vantagem desse segundo vetor que eu desenhei em relação ao primeiro? A vantagem é que esse segundo vetor, ele partiu da origem. E para números complexos, isso é uma vantagem. Porque quando você parte da origem e vai até o ponto, você associa isso ao número complexo. Ou seja, esse vetor que está aqui, ó, ele pode ser associado a esse número complexo aqui que eu chamei de y. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a regra do paralelogramo. Consegue ver agora que essa figura que eu desenhei é um paralelogramo? Sim. Beleza? Se é um paralelogramo, a conclusão legal que eu tiro daqui é, se eu vou da origem até o ponto, ó, isso é um vetor associado ao número complexo. Então, a estaca 2 é essa diagonal. Se a estaca 2 é essa diagonal, significa dizer que a estaca 2 é a soma do vetor B com o vetor Y. E quem é o vetor Y? Fala para mim, quem é o vetor Y? É o vetor B girado 90 graus. Aqui é 90 graus, ó. Se você pega o vetor B e gira 90 graus, é multiplicar por I. Girar 90 graus no sentido anti-horário é multiplicar por I. Girar 90 graus no sentido horário é multiplicar por menos I. Ou seja, quem é o vetor Y? O vetor Y é o vetor B multiplicado por I, já que foi no sentido horário que você rodou. Desculpa, anti-horário que você rodou. Entendi. Melhor, Obrigada. pior, a mesma coisa. Ficou claro? Não, ficou melhor, ficou claro. Obrigada. Que bom. Pessoal, dúvidas? Então, vamos voltar nessa questãozinha que já está tudo aqui, então. Então, vamos lá. Você entendeu isso? Os itenzinhos, eles vão sair bem rápidos, hein? Vão sair bem rápidos. Bora. Item 1. Pessoal, o menor ângulo entre o número complexo A e o número complexo I vezes A é de 90 graus? O item é? Certo. Multiplicar um número complexo por I é rodar o vetor de 90 graus. Multiplicar por I, 90 graus no sentido anti-horário. Multiplicar por menos I, 90 graus no sentido horário. Todo mundo concorda que o item 1 é o item correto? Item 2. O ponto médio entre os números complexos A e B é dado por A menos B dividido por 2? Pessoal, como é que eu faço para encontrar o ponto médio de qualquer coisa? O ponto médio, você faz a média aritmética. Então, o item 2 é o item errado. O ponto médio é fazendo A menos B dividido por 2? Errado. Como é que eu faço para encontrar o ponto médio de um segmento? Você tem que fazer a média aritmética, ou seja, é A mais B dividido por 2. Item 3. A primeira estaca foi cravada no ponto A menos IA. A primeira estaca é essa estaca verde. E essa estaca verde é a soma de quem? Desse cara, que é o A,
somado com esse cara, que é o A que multiplica o menos I. Então, quem vai ser a estaca 1? A estaca 1 é o número complexo A. Positivo com negativo vai dar menos I vezes A, tornando o item 3 o item correto. E o último item, que é o item mais legal de todos, que o cara pergunta para nós. Gente, seguindo as instruções do mapa, o aventureiro encontraria o tesouro na ilha correspondente a 3 menos I? Onde vai estar o tesouro? Né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para encontrar o tesouro, eu vou encontrar a estaca 1. Então, vamos fazer quem é a estaca 1. Pessoal, é o número complexo A, que eu já sei quanto é que vale. O número complexo A vale 7 mais I, menos I, que multiplica o mesmo número complexo. 7 mais I. Então, quem vai ser estaca 1, por favor? Vai ser igual a 7 mais I. E aí você faz chuveirinho. Chuveiro primeiro, chuveiro segundo. Menos I vezes 7 vai ficar menos 7I. E menos I vezes menos I vai ficar menos I ao quadrado. No lugar do quadrado, coloca menos 1. Se no lugar do quadrado você colocar menos 1, vai ficar menos 1. Aqui fica mais 1. E agora junta parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. 7 mais 1. Dá 8. E parte imaginária, mais I, menos 7I, vai dar menos 6I. Esse é o ponto onde vai estar a estaca 1. Gente, perceba que está um pouco coerente a figura, ó. Andou para frente 8 e baixou 6. Então, está bem coerente na figura. Vamos chegar na estaca 2, então, ó. Como é que eu faço para chegar na estaca 2? Pessoal, chegar na estaca 2 também é uma soma de vetores. Você vai somar qual vetor? Esse vetor que está aqui, que é o vetor B, somado com esse vetor que está aqui, que é o vetor B vezes I, é o vetor B girado 90 graus no sentido anti-horário. Todo mundo saca que é B mais B vezes I. Fazendo a continha, então, a estaca 2 vai ser igual ao vetor B, que é isso aqui. Então, o vetor B, 1 mais 3I, somado com o vetor B vezes I, que é 1 mais 3I vezes I. Chuveirando aqui, né? Chuveira esse vezes esse vezes esse. Vai ficar com a estaca 2 é igual a 1 mais 3I. Somado com I vezes 1 vai dar I. I vezes mais 3I vai ficar mais 3I ao quadrado. No lugar do quadrado, coloco menos 1. Se no lugar do quadrado eu colocar menos 1, essa bagaça fica menos 3. Quer dizer que a estaca 2 vai ficar igual a quem? 1 menos 3 dá menos 2. Mais 3i mais i vai ficar mais 4i. Bora, pessoal, não é basicão que eu estou fazendo. Não é. Nem todo mundo vai entender o que eu estou fazendo aqui. Mas eu queria que vocês que estivessem assistindo pudessem entender. E para finalizarmos, então, como é que eu faço para encontrar o tesouro? O problema me falou, né? Gente, onde vai estar o tesouro? No ponto médio dessas duas estacas. Então, para encontrar o tesouro, você faz a média aritmética das duas estacas. Soma as duas e divide por 2. Então, esse tesouro vai ser igual à primeira estaca, que eu acabei de encontrar aqui. Essa estaca é igual a 8 menos 6i, somada com a segunda estaca, que eu vou encontrar aqui, menos 2 mais 4i, então já vou colocar aqui como menos, né? Menos 2 mais 4i, dividida por 2. Então, esse tesouro vai ser igual ao quê? Junta parcial com parcial, 8 menos 2 vai dar 6, 6 dividido por 2 vai dar 3. Junta parte imaginária com parte imaginária, menos 6i mais 4i vai dar menos 2i, dividido por 2, menos i. O tesouro vai estar no ponto 3 menos i, e é óbvio, né, que esse item ia ser correto. Característica da prova da UNB, os itenzinhos com muita conta serem certos. E se eu tentasse achar o número complexo, tipo assim, estaca 1 e estaca 2, se eu não soubesse essa questão de multiplicar por i ou menos i, tentasse fazer bonitinho, tipo, como se fosse, já que os vetores são iguais, fazer tipo raiz de 2,
Ó, quando você faz isso, você não está encontrando o vetor, você não encontra o ponto. Quando você faz isso, você encontra o módulo. Só a distância. E aí você não Entendi. tem a localização bonitinha dos pontos. Então, acho que por aí não sai. Sai por Tá, geometria plana, sai por semelhança. Tem outras maneiras de sair essa questão, tá bom? tá bem. Obrigada. Mas não seria por aí, porque assim você só encontra o tamanho, não o ponto. Ok. Ok? Vou passar para outra coisa que eu preparei para hoje, pode ser? Vamos lá. Ó, para vocês terem noção, eu decidi fazer isso aqui com vocês hoje. Ó, eu nem faço isso aqui na turma regular, tá? Geralmente eu só trabalho esses conceitozinhos que eu estou trabalhando com vocês aqui hoje, galera, só na turma avançada, ok? Mas eu decidi dar para vocês isso aí. Eu acho que vai que cai isso na prova, né? Se cair, vocês já estão preparados aí, tá? Vamos lá. A próxima coisa que eu vou falar é no mesmo assunto disso. O mesmo assunto disso aí, que seria exatamente essa partezinha aí. Ixi, Maria, tem um monte de coisa repetida aqui. Ah, sim. Vamos lá. Que seria falar, pessoal, de lugares geométricos, tá bom? Vamos tentar falar de lugar geométrico? Anotem para mim, então, como título aí. Anotem em algum lugar, lugares geométricos. Se você quiser, vamos começar a chamar lugar geométrico de LG. LG, vamos interpretar isso como lugar geométrico, tá bom? Primeira definição, eu vou ditar aí, eu quero que vocês anotassem para mim, por favor. Anotem para mim, por favor. O que é um lugar geométrico? Anotem. Lugar geométrico é uma figura plana. Na verdade, não precisa ser plana não, tá? Coloca só, é uma figura. É uma figura em que todos os seus pontos possuem uma mesma propriedade. Isso é lugar geométrico, tá bom? É uma figura em que todos os seus pontos possuem uma propriedade. Tá? E agora eu vou dando para vocês exemplos de lugares geométricos. Vamos considerar, pessoal, que você tenha um ponto. Um ponto. Pergunta aos senhores, qual é o lugar geométrico que possui todos os pontos estão à mesma distância desse ponto dado? Então, se você tiver um ponto e uma distância, um ponto conhecido e uma distância conhecida, todos os pontos onde eles estão à mesma distância desse ponto dado, gente, isso vai ser uma circunferência, ok? Então, esse é o primeiro lugar geométrico que eu tenho, circunferência. Então, o que significa uma circunferência? Uma circunferência é um conjunto de pontos onde todos eles têm uma mesma propriedade. Qual é a propriedade comum a todos os pontos? Eles distam R do centro. Então, se você pega o primeiro ponto da circunferência, gente, qual a distância dele até o centro? Raio. Se você pega outro ponto da circunferência, qual é a distância dele até o centro? Raio. E todos os pontos da circunferência têm a mesma propriedade. A gente fala que eles distam R do centro. Então, como é que eu posso escrever isso utilizando uma linguagem matemática? Você pode falar assim, ó, a distância de qualquer ponto P da circunferência até o centro é igual ao raio. Esse é o primeiro lugar geométrico que a gente tem. Segundo lugar geométrico. Segundo lugar geométrico é se você conhece dois pontos fixos. Então, vamos considerar que você conhece o ponto A e você conhece o ponto B. Tudo bem? Aí, o que eu quero? Eu quero agora equidistar desses dois pontos. Pessoal, o que significa a palavra equidistar? Equidistar significa dizer estar à mesma distância dos dois, certo? Então, qual seria o lugar geométrico que equidista desses dois pontos dados? Bom, o primeiro ponto que equidista desses dois caras é bem fácil da gente ver. O primeiro ponto que está equidistante desses dois caras é o ponto médio do segmento. O ponto médio, ele equidista desses dois caras. Porém, o ponto médio é o único ponto que equidista deles? Não, não. Gente, qualquer ponto que estiver em cima dessa reta, que reta é essa? Passa pelo ponto médio de forma perpendicular. Qualquer ponto que estiver em cima dessa reta equidista desses dois pontos dados. Então, essa reta é chamada de mediatriz.
Então, a reta mediatriz é o segundo lugar geométrico que eu queria que você tivesse na cabeça. Se você quiser anotar, pode anotar. O que é mediatriz? É um conjunto de pontos onde todos eles têm uma mesma propriedade. Qual é a mesma propriedade comum a todos os pontos da mediatriz? É o conjunto de pontos onde todos eles equidistam de dois pontos dados. Olha o que eu quero falar. Pega esse ponto aqui da mediatriz. A distância dele até o ponto A é igual à distância dele até o ponto B. Pessoal, pega outro ponto da mediatriz. A distância dele até o ponto A é igual à distância dele até o ponto B. Todos os pontos da mediatriz têm essa propriedade. Qual a propriedade? Equidistam de dois pontos dados. Como é que eu posso escrever isso numa linguagem? Bom, vamos chamar aqui um ponto qualquer é o ponto P. Então, a distância do ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até o ponto B. Isso você lê como equidistar dos pontos A e B. Segundo lugar geométrico, ok, galera? Então, primeiro, circunferência. Segundo lugar geométrico, mediatriz. Vamos lá. Terceiro lugar geométrico. Terceiro lugar geométrico. Considere que você tenha uma reta. E eu quero todos os pontos que distam uma certa distância dessa reta. Que estão a uma mesma distância dessa reta. Tudo bem? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Uma reta, deixa eu colocar outra cor aqui. Uma reta para cá. E se está a mesma distância, com certeza essa reta é uma reta paralela. E outra reta para cá. Que se está numa mesma distância, é uma reta paralela. Pessoal, qualquer ponto que você pegue em cima dessas duas retas que eu acabei de desenhar azul, então, se eu pego esse ponto, a distância dele até aqui, eu vou chamar de D. Se eu pegar outro ponto, a distância dele até aqui também vai ser D. Se eu pegar um ponto daqui, a distância dele até aqui também vai ser D. Então, o terceiro lugar geométrico é um par de retas paralelas. Um par de retas paralelas é um lugar geométrico. Por quê? Porque todos os seus pontos têm uma propriedade comum. Qual é a propriedade comum a todos eles? Podem anotar. Par de retas paralelas é um conjunto de pontos em que todos eles distam uma mesma distância de uma reta fixa. Como é que eu escrevo aqui numa linguagem? A distância de qualquer ponto P até a reta R, isso aqui vai dar uma constante. E no texto, essa constante eu chamei de Dzinho. Quarto lugar geométrico, galera. Quarto lugar geométrico. Se você tiver duas retas, que eu vou chamar de reta R e eu vou chamar de reta S. E aí eu quero equidistar dessas duas retas. Como é que eu vou equidistar dessas duas retas? Fazendo isso aqui, ó. Fazendo essa reta que divide o ângulo ao meio. Então, se você pegar qualquer ponto da bissetriz, a distância daqui até a primeira reta vai ser igual à distância daqui até a segunda reta. Então, esse é o quarto lugar geométrico que eu queria que vocês anotassem, bissetriz. Bissetriz é um lugar geométrico onde todos os pontos equidistam de duas retas dadas. Ou seja, a distância do ponto P até a reta R é igual à distância do ponto P até a reta S. Então, vamos lá. Falar só mais de dois lugares geométricos com vocês aqui. E na próxima aula eu faço essa associação com números complexos, tá? Eu associo lugar geométrico com números complexos. Então, vamos embora. Mais dois lugares geométricos. Gente, é o quinto lugar geométrico que a gente vai falar. Considere que você tenha dois pontos e eu quero que a distância de qualquer ponto P até o primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto A, mais a distância de qualquer ponto P até o segundo ponto, que eu vou chamar de ponto B, a soma dessas distâncias seja constante. Esse lugar geométrico, vocês vão estudar um pouco mais para frente, com mais detalhes, e por enquanto eu só quero o conceito dele, é chamado de elipse. Tudo bem?
Então, ó, se eu desenho uma elipse aqui, existe um eixo chamado de eixo maior. Existe outro eixo que a gente chama de eixo menor. Tudo bem? Esses dois eixos, eles são perpendiculares entre si e eles se cruzam em seus pontos médios. Se você fizer essa figura geométrica, que é uma circunferência torta, né? Posso meio que falar isso, que é uma circunferência torta, é uma elipse. E qual é a grande propriedade que eu quero que os senhores tenham da elipse como lugar geométrico, apenas como lugar geométrico? Se você pegar esse ponto P aqui, ó, e fizer essa distância, D1, e fizer essa distância, D2, gente, D1 mais D2 sempre vai dar o mesmo número, o mesmo resultado. Vai ser uma constante para todos os pontos da elipse. Todos os pontos da elipse. E o último lugar geométrico que eu quero que os senhores tenham na cabeça, e na próxima aula a gente vai fazer analogia com isso com números complexos, seria a hipérbole. Como é que eu vejo hipérbole como lugar geométrico? A hipérbole é a diferença entre as distâncias. Isso em módulo, só para garantir que seja positivo, vai ser constante. Então, enquanto a elipse, a soma das distâncias é constante, na hipérbole, a diferença das distâncias é constante. Tudo bem? Então, a hipérbole seria uma figura mais ou menos aqui, que tem um ponto A e tem um ponto B, fixos. Se você pegar, então, um ponto aqui, galera, da hipérbole, essa aqui seria a distância 1, essa aqui seria a distância 2, e essa diferença vai ser constante. Tá bom? Então, o que eu quero para finalizar hoje? 6 lugares geométricos. Pessoal, está a mesma distância de um ponto fixo, circunferência. Equidistar de 2 pontos fixos, mediatriz. Está a mesma distância de uma reta, par de paralelas. Equidistar de 2 retas, bissetriz. A soma das distâncias dos pontos fixos constantes, elipse. E a diferença a 2 pontos fixos é constante, hipérbole. Esse é o conceito por enquanto. Estudem ele, decorem ele, façam flashcards. Para a próxima aula a gente aprofundar isso na teoria de complexos. É isso aí por hoje, galera.